Nós já cantamos aqui, Senhor, te dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque reconhecemos que todo o poder, toda a majestade vem do Senhor. O Senhor é o Rei. Clamamos que o Teu reino venha sobre nós e que Ele, ó Pai, nos alcance de todas as formas, de todas as maneiras. É assim que participamos desse culto ao Senhor nessa noite e que esse tempo agora, ó Pai, por meio da Tua amada palavra seja poderoso, ó Pai, nas nossas vidas, diante dos desafios aos quais precisamos encarar e enfrentar. Dê uma profundidade aqui daquela que só o Teu Espírito Santo pode fazer. Ele que nos ilumina para compreendermos a palavra que foi inspirada por Ele, por meio de homens que foram servos do Senhor. Que a gente tenha a clareza de se aprofundar e aproveitar tudo que o Senhor deseja hoje para nós. É assim que nós oramos e te pedimos, amado Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos passando aí desde o primeiro domingo de fevereiro nessa série definida disciplinas espirituais, um tema, um assunto necessário, de grande importância para nós, que uma vez que olhamos para a palavra de Deus e queremos obedecer ao Pai, devemos desejar aquilo que o Pai quer para nós. E o Pai quer crescimento, o Pai quer maturidade para todos nós. Não agradaremos ao Pai se não vivemos a vida de crescimento proposta para as nossas vidas. E como sempre temos frisado e relembrado desde o primeiro domingo, esse crescimento é um crescimento que vem na medida em que a gente nos volte, na medida em que a gente se volte e foque na pessoa de Jesus Cristo como um alvo para as nossas vidas, como um alvo para o nosso perfil de vida pessoal. Viver como Jesus, ser como o nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos nos dedicar aqui a mais uma disciplina espiritual tão profunda, importantíssima e indispensável para nós, que não deve jamais ficar de fora da vida cristã. Você precisa entender, precisa assimilar que não há uma vida cristã saudável, profunda, poderosa em Deus, se te faltar oração. Nós vamos falar hoje nessa noite sobre oração e precisamos pensar na oração nesse aspecto de disciplina, porque se ela é indispensável, ela precisa estar nas nossas vidas. Ela não precisa estar nas nossas vidas quando estamos aqui cultuando ao Senhor e produzimos aqui, dirigimos melhor, conduzimos um momento de intercessão, ou quando estamos em outros encontros da igreja e nos colocamos para orar. Mas a oração, ela é de suma necessidade para as nossas vidas, porque como seria uma vida, uma jornada cristã sem a oração? Na verdade, ela seria simplesmente uma trajetória, uma caminhada religiosa, e é sobre isso que a gente vai pensar nessa noite e se aprofundar aqui. Irmãos, sobre a oração, primeiramente, se a gente perguntar para qualquer um, a partir das nossas crianças, as quais nós já ensinamos elas desde o ministério infantil, definição e o conceito de oração, sem delongas e muito diretamente, é falar com Deus, não é verdade? Está muito claro para nós. Se a gente fizesse essa pergunta aí, um a um, é certo que a gente compreenderia e discursaria isso. Mas mais que falar com Deus, a gente precisa ampliar esse conceito e entender que ele não é somente falar com Deus, mas tem a ver com conversar com Deus. Nós vamos ver isso a fundo hoje nessa noite. Porque, afinal de contas, a oração ela deve estar presente nas nossas vidas como parte de uma conversa que nós temos com Deus. Nós acabamos de cantar aqui, numa das frases do último louvor aqui, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Celebrar o Senhor com a vida tem a ver com algo relacional, inteiramente profundo. É um relacionamento com Deus. E para que você experimente relacionamento, um bom relacionamento, um relacionamento profundo, é preciso ter conversa. A gente consegue ser um bom amigo, a gente consegue ser muito próximo e íntimo de alguém com quem a gente não dialoga, com quem a gente não conversa? Não tem como.
Então o exercício que nós temos feito nesses dias de olhar para a nossa vida espiritual tem a ver com essa conversa, com esse relacionamento que nós precisamos estabelecer e manter com o nosso Deus. Semana passada vimos a importância da palavra de Deus como fonte, palavra que nos norteia em referência a diversas necessidades que temos para com as nossas vidas diante de Deus. Mas aqui nós vamos olhar para a oração como parte desse relacionamento com Deus, dessa conversa com Deus, e por isso que ela tem essa importância tão grande enquanto esse possibilitador do relacionamento, não é? E aí a gente precisa entender por que ela é tão importante assim. A oração, ela é importante, vamos nos lembrar, porque o nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Deus, ele não está lá em algum lugar no espaço e ele tem um trato somente com algumas pessoas. Ele não se relaciona apenas para alguns. Ele não se dirige, não se faz ser percebido, ouvido somente por alguns, mas ele é pessoal, ele quer ter um relacionamento pessoal, ele conhece o nosso nome, ele sabe da nossa história, ele sabe dos nossos problemas, ele sabe das nossas dificuldades e sobre cada um de nós. Deus, ele não quer se relacionar com um pastor para que esse pastor chegue aqui e represente, então, sendo voz de Deus, tudo o que você vai experimentar de Deus. Mas sendo pessoal como o nosso Deus é, ele quer um relacionamento profundo entre ele e você diretamente. E para isso, requer-se de você uma vida de oração, uma trajetória da qual a oração faz parte. Porque como que você vai se relacionar com Deus, vai caminhar com Deus, vai construir algo profundo com Ele, se você não falar com Ele? Se você não conversar com Ele? Então tem a ver com isso. A oração faz parte dessa conversa com Deus, desse relacionamento. E pensando aqui no que a oração não deve ser, e a gente enfatiza porque é a coisa mais fácil da oração ser o que ela não deve ser para muitos, não é? A oração não deve ser monólogo, não deve parecer ser um monólogo. Porque muitas vezes, às vezes, falam com Deus como se estivesse falando com qualquer um, ou com ninguém, ou com nada. Quem aqui gosta de conversar com planta? Alguns gostam, né? Eu sei que tem umas irmãs aí que tem um carinho especial com plantas, né? E dialoga, e tem uma resenha ali com a planta. Mas seja um animal pequeno, seja uma planta, né? Talvez num nível para alguns, vamos lá. É uma outra realidade, mas sabe aquele momento em que às vezes você conversa com um ser inanimado? Há alguns que vão olhar para o carro e às vezes vai trocar uma ideia com o carro, mas é uma conversa despretensiosa, porque no fundo, faz parte do querer dele dialogar com algo que ele quer muito bem, mas lá no fundo ele sabe que aquele carro não tem uma interação com ele. Tem muitas pessoas que às vezes oram falando com Deus dessa forma, como se Deus não estivesse ali ouvindo. Eu estou orando e vai que Ele escute, vai que Ele esteja ali. E a maior prova disso é porque, vem cá, a gente muitas vezes vai perceber que tantas pessoas não dão valor à oração que fazem. Porque falam de qualquer jeito, porque fazem qualquer oração. E vem cá, você acredita, mas você crê que você está falando, se comunicando, conversando, dialogando com o Criador do universo? Com aquele que é todo santo, poderoso, soberano? A oração, ela não pode ser esse monólogo, essa fala de um só, como, olha, eu estou aqui falando, vai que algumas palavras ele escute, não é? Mas muitas vezes acaba por ser, e por isso que, o que é o relacionamento onde uma pessoa só fala e o outro só escuta? O que isso começa a se caracterizar para a gente, se não a indiferença, se não o descaso, não é verdade? Quando a gente vai orar, a gente precisa entender essa importância de Deus, o Deus pessoal, grandioso, poderoso, está ali, está me ouvindo, e eu quero me comunicar com Ele, e Ele ouve cada palavra. Isso já é uma primeira consciência que a gente precisa se lembrar aqui do que a oração não deve ser. A oração também não deve ser um balcão de atendimento. Pedidos, Deus me ajuda, Deus eu quero isso, Deus abre uma porta, Deus traz para mim, Deus é aquilo que eu quero, Deus eu anseio aquilo, sabe por quê? Senão Deus só vai virar para você um grande atendedor de necessidades.
Alguém para qual você entrega pedidos, vontades, anseios. Quem é? Nosso Deus vai gostar disso? Se Ele vai olhar para você e perceber que você só quer dele, porque de alguma forma é conveniente para você alcançar aquilo que você está buscando? Não é? Mas tantas vezes, se a gente parar para perceber, é um convite que eu faço a você de pensar suas orações. O que está expresso nas suas orações? O que você fala com Deus? O que você dialoga com Ele? Ou pretende dialogar? O que você expressa para Ele? O que compõe a tua conversa com Deus? Porque muitas vezes crentes têm vivido já de cara essa experiência de oração. Deus, eu vou pedir. E isso, irmãos, vai nos rebaixar num nível relacional com Deus de uma forma tremenda. Porque isso é o que toda e qualquer religião vai propor. Você se conectar a alguma divindade que vai te favorecer. A história está repleta de pessoas, de comunidades, de civilizações que buscaram se conectar com algum ser superior para serem agraciadas. Mas a compreensão que nós temos da palavra do cristianismo, do evangelho, é que em Deus nós temos algo muito maior proposto para nós, que é um relacionamento. A oração não deve ser um balcão de atendimento, e não deve ser também um ato religioso, ritualístico, que é o quê? Eu oro porque me falaram que eu tenho que orar. Eu oro porque desde quando eu ia no ministério infantil na igreja, me ensinaram que o crente ora, eu sou crente, logo eu oro. Então eu vou orando, eu faço uma oração aqui, eu faço outra ali, a oração de dormir, a oração de, eu vou para uma entrevista de trabalho, vou fazer uma oração, a oração de quando eu estou doente, a oração de quando eu quero uma bênção. Orações pré-formatadas, orações prontas, orações enlatadas, orações disponíveis na prateleira das suas buscas diante de Deus, e aí você saca a oração e apresenta a Deus, como ato ritual. Mas não existe grandeza relacional nisso. Um grande exemplo disso, por exemplo, é aquela oração que a gente faz antes de agradecer a refeição, sabe? Se é que a gente faz, né? Porque hoje em dia eu tenho visto que o pessoal não tem muito interessado em orar, não. E você não deve, vem cá, pastor, quer dizer, pastor, estou aqui para ouvir a dica da noite, então quer dizer que se eu não tenho orado antes da refeição, o pastor aqui está dizendo, você tem que orar e a partir de hoje eu vou orar porque o pastor falou? Né? Jesus partiu o pão e agradeceu a Deus pelo que Deus deu. Né? O mesmo Jesus que ensinou a gente a orar pedindo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Ele ensinou a gente a orar pedindo, mas Ele agradeceu quando o pão estava às mãos para se alimentar. Porque às vezes a gente simplesmente começa a seguir a vida como se Deus estivesse lá no papel e na obrigação de atender tudo que a gente precisava. Né? A gente esquece da provisão, do cuidado. Enquanto a gente está com a oportunidade de se alimentar, a gente não pensa que às vezes tem pessoas sofrendo, passando por dificuldades. A gente não se lembra de ser grato pelas coisas mínimas que Deus tem colocado para nós. Se Jesus orou por isso, se Jesus se fez exemplo a orar para isso, como que a gente não vai orar por isso? Mas também não vale assim, tá bom, pastor, aderi, check lá, deu ok. A partir de agora, todas as refeições, Pai, abençoa essa alimentação no nome de Jesus, amém. Pai, mais uma refeição no nome de Jesus, amém. Pai, de novo estou com fome no nome de Jesus, amém. Que grandeza relacional existe nisso? O que Deus quer ver em você é você que percebe um Deus cuidador, um Deus presente, um Deus que abre trabalho, um Deus que não permite você passar fome, um Deus que cuida e satisfaz a tua mesa, que cuida de você, que está presente, que abre caminhos, que abre oportunidades para você. É isso que Ele quer ver em você, e em cada mínima oração que a gente faz, deve ser uma oração de consciência, de saber assim, estou falando e Deus está aqui me ouvindo. Pai, eu agradeço porque o Senhor não tem deixado faltar o pão. Pai, obrigado porque toda provisão tem aqui chegado até mim. Pai, obrigado porque eu tenho de emprego em emprego, eu tenho sido suprido. Mas Pai, obrigado porque em meio ao desemprego o Senhor também tem cuidado. Pai, obrigado porque a tua provisão está sobre mim. Sabe, você saber reconhecer que Deus está ali e ter o prazer de agradecer, e ter o prazer de falar, e ter o prazer de se dirigir a Ele. Perceba que não há ritual em nada, nenhum ritual nisso, mas é algo do relacionamento com Ele.
Jesus, ele é o nosso maior exemplo nisso, irmãos. Ele nos ensinou a orar, ele tinha uma atitude de oração, ele deixou para a gente a oração modelo, da qual uma das canções que a gente cantou nessa noite foi inspirada. Os evangelhos nos propõem sobre oração. Jesus viveu uma vida de oração. Mas nós ainda hoje, nessa noite, não vamos falar sobre Jesus para pensar um pouco sobre isso, mas para pensar a disciplina da oração, eu convido você que abra a sua Bíblia no livro bíblico de Daniel, no capítulo 6. Nós vamos ler aqui alguns versículos desse famoso episódio que vão nos ajudar a refletir nessa noite. Daniel, capítulo 6, nós leremos dos versículos de 1 a 10, o episódio de Daniel sendo provocado a ir à cova dos leões. Daniel, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Faço a leitura aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Acompanhe comigo na sua Bíblia, o celular vai dizer assim: Daniel na cova dos leões. Dario, que era o rei, achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores, 3 chefes, 3 gerentes, 3 líderes sobre esses 120. Dos 120, ele designou 3 deles para serem supervisores, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, a inveja chegou. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: olha, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, que ele seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali ele fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Essa era a atitude, essa era a vida de Daniel. Irmãos, esse episódio ele é bem famoso, ele é bem conhecido, você deve esticá-lo, ler a fundo, que ele é interessantíssimo aí, reler ele no seu devocional. Mas hoje, pensando nessa proposta da noite, nós vamos ficar nesses 10 versículos aqui e pensar no que eles representam dentro do relato bíblico, relacionando com o nosso tema da noite. O livro de Daniel, irmãos, na Bíblia, ele é um livro de perfil escatológico ou apocalíptico. O que isso significa? Ele se equipara em ser o mesmo perfil que o livro de Apocalipse é. Ou seja, é um livro que falava dentro daquela realidade ali, relacionado a eventos futuros. E é o perfil de livro que é escrito com a temática de falar de esperança para pessoas que estavam em dificuldades. Esse é o grande propósito desse perfil de livro.
Pessoas que estão vivendo uma dada de circunstância difícil, uma época complicada, precisam ser chamadas, precisam ser destacadas para a esperança, para continuarem firmes diante de perseguições, diante de episódios complicados. E livros desse perfil têm essa proposta, falar de esperança para tempos de dificuldade. E ao mesmo tempo que fala de esperança, chama essas pessoas para a fidelidade, ou seja, para permanecerem fiéis em meio aos tempos difíceis. Esses livros, eles têm essa proposta, fala de esperança diante de um tempo difícil e tudo isso para te conclamar a ser fiel, a permanecer firme. E aqui, lendo o episódio todo do livro de Daniel, os episódios do livro de Daniel, nós vamos ver que Daniel, ele tem sempre uma atitude exemplar. O livro ele tem uma primeira parte muito histórica, vai até aqui capítulo 6, 7, ele ainda tem esse aspecto no 6, o aspecto histórico, depois ele vai assumir um caráter profético dentro dessa mensagem, dentro dessa proposta que ele tem. Mas de uma forma geral vai nos apresentar Daniel que é exemplar. E tem tudo a ver com o livro trazer Daniel sendo exemplar. Por quê? Porque afinal de contas é um livro que está conclamando pessoas, os seus leitores futuros à fidelidade. Então ele vai trazer alguém que buscou, alguém que viveu essa proposta da fidelidade a fundo na sua própria pele, a fundo na sua própria vida. Isso não significa, nós devemos admitir aqui, entender que Daniel ele era perfeito, que ele não tinha falha, que ele não tinha problemas na sua vida, dificuldades, que ele não tinha as falhas da sua caminhada. Mas, de uma forma geral, o que o livro vai nos mostrar, e alguns outros aspectos aqui vai nos contar sobre isso, é que Daniel, ele era exemplar. E quem é Daniel, o personagem do livro todo e desse capítulo que nós estamos olhando aqui? Daniel, ele foi alguém que ele viveu todo aquele episódio da nação de Judá sendo deportada para a Babilônia. Ou seja, ele foi deportado, ele foi levado como escravo, como cativo. Ele foi arrancado do reino de Judá e foi levado lá para a Babilônia como escravo, como servo. E tendo chegado na Babilônia, ele passou por uma experiência muito ruim. Porque ele chegou em terra estranha, foi colocado como escravo que era para servir numa linha direta com seus agressores. Ele foi lá servir a corte do rei que tinha arrancado ele e o povo dele da terra dele, a corte do rei que destruiu a cidade de Jerusalém, a corte do rei que o tornou a ele e os amigos dele como escravos. Essa é a realidade. E dentro disso a gente vai ver Daniel, então, sendo exposto a momentos, episódios e situações muito difíceis, em conjunto com alguns dos seus amigos mencionados em outros capítulos aí, que foram fiéis. Mas nós vamos ver na vida de Daniel, em particular, a fidelidade. Nós vamos ver em outros capítulos aí que Daniel ele não se contamina, ele não se mistura a esse novo ambiente. Apesar de ter sido arrancado da sua nação e estar em terra estranha, ele permanece fiel aos seus princípios. A gente vai ver também que Daniel ele serve ao contexto no qual ele estava inserido. Ou seja, Daniel ele cumpriu com excelência o que o profeta Jeremias orientou o povo a viver lá no capítulo 29 do seu livro. O profeta Jeremias falou, olha, quando vocês chegarem aí em meio ao estar nessa terra, não fiquem revoltados, não fiquem rebeldes, não fiquem dificultando a história, mas trabalhem para o bem desse lugar ao qual vocês estão. Produzam um bem, cultivem, caminhem, porque a mensagem de Jeremias era, acima de toda essa história está o Senhor, Ele permitiu que isso aconteça, e se Deus permitiu isso que se acontecesse, não mudem a atitude de vocês, mas busquem os que erraram, os que vinham errantes, se corrigirem, e permaneçam fiéis àqueles que vinham caminhando em fidelidade. Então Daniel ele já viveu essa atitude de servir ao contexto do qual ele estava, porque ele foi colocado na corte, e ele servia aquela corte. Os capítulos anteriores aqui, do 1 ao 5, vai mostrar Daniel interpretando sonhos, Daniel sendo muito eficaz nos seus papéis, e aqui no capítulo 6 a gente vê que Daniel estava se destacando, porque ele não chegou lá e não se viu como escravo, ele não se rebelou, ele não fez jogo duro, ele não fez dificuldade, mas ele falou assim,
eu permaneço fiel ao meu Senhor, independente do contexto, independente das circunstâncias. E a gente vê que Daniel serve aquele povo estranho, mas também serve ao seu povo e nação, incentivando seus amigos à fidelidade, provocando caminhos para que eles vivessem essa fidelidade, dentro dos registros que também o livro permanece aqui, foi algo que serviu ao seu povo e à sua nação. Mas dentro de todo esse contexto geral do livro, a gente chega aqui no capítulo 6. E olha que interessante esse capítulo e já nesses 10 primeiros versículos que nós vimos. Porque a gente vai ver que haviam 120 líderes e outros 3 foram designados líderes sobre esses 120. Mas a gente já vai ver que Daniel, ele se destacou junto com outros 2 líderes em meio a esse grupo. Ou seja, Daniel estava entre eles. Vamos imaginar um grupo, um contingente de 120 pessoas e 3 pessoas se destacam. Daniel foi um deles, foi um desses 3. Só que ele se destacou tanto que ele, na verdade, ele foi o que mais se destacou. E sendo o que mais se destacou, o rei planejava colocar ele como chefe, como mandante geral. E isso, não é, tem a ver com o quê? Tem a ver com os caminhos de Daniel dentro do propósito, dentro do exemplar que ele era em tudo que ele fazia. Isso suscitou a inveja daqueles outros homens, não é, que procuraram então um caminho para incriminar, para derrubar Daniel. Só que olha só, eles não acharam. Eles procuraram, eles buscaram algum caminho, alguma alternativa, mas eles não acharam, porque Daniel, ele era exemplar, ele era muito eficaz em tudo aquilo que ele fazia. Daniel, ele dava bom testemunho, e ele dava tão bom testemunho que os seus próprios opositores testificavam isso. O texto que nós lemos falou aqui, olha, eles se deram conta que não vamos ter chance com esse Daniel aí. O cara é muito direito, o cara é muito eficaz, ele é muito eficiente, ele é dedicado, ele é compenetrado, ele é capaz em todos os sentidos e usa essa capacidade no melhor sentido possível. Ou seja, Daniel dava bom testemunho para aqueles homens lá. E quando chega o dia difícil, que é o dia do qual Daniel vai ser perseguido por esses homens, Daniel se mantém fiel. E ele mantém-se firme na sua disciplina de vida de oração, apesar disso ser o pé na cova para ele. Porque foi uma situação ardilosa, uma situação capciosa criada por esses opositores de Daniel, para acabarem com a vida de Daniel. Mas Daniel, ele mantém-se fiel mesmo no dia difícil, mesmo sabendo que aquilo exporia risco. Daniel tem isso por prioridade na sua vida e não abre mão disso, não é? E nós vamos ver que a oração que Daniel fazia era uma oração voltada em suas raízes. Olha, Daniel, para aquele tempo, a Babilônia, ela era a potência da época. Trazendo um paralelo para a gente de hoje, é como se a gente fosse arrancado do Brasil e fôssemos levados como os cativos para os Estados Unidos. A nação da época, a vitrine da época. Tanto é que muitos jovens do contexto de Daniel chegaram na Babilônia e entraram na onda. Capítulo 1 vai mostrar isso. Mas Daniel assentiu no seu coração permanecer fiel ao Senhor. Ele sabia que Jerusalém era onde estava a casa do Senhor, que representava a sua adoração a Deus. E ele se colocava para orar em direção àquele lugar, porque ele sabia que lá era da onde ele havia vindo, lá era o lugar do qual a história dele, as raízes dele, ele pertencia àquele contexto, e ele não deixava de orar, se voltando para aquilo que ele recebeu em anos anteriores. Vamos ver que Daniel, ele é escravo na Babilônia. Ele serve os seus opositores, ele serve o rei que arrancou ele lá do contexto da Babilônia. Ou seja, a vida de Daniel era uma vida muito difícil. A vida de escravo é uma vida fácil? É uma vida de só coisa boa, só do melhor acontecendo? Você, sabendo que você é de outro lugar, você foi arrancado de lá e tudo mais? Mas ainda assim Daniel tinha uma oração de agradecimento. Vivendo dias difíceis, numa terra estranha, servindo aos seus inimigos, a oração de Daniel para Deus, quando ele chegava para orar, não era para dizer assim, ei Deus, o que está acontecendo aqui?
Você perdeu o controle da história, você não está me enxergando aqui, você não está me percebendo que eu, apesar de toda a minha fidelidade, virei um escravo aqui e ainda estou sendo perseguido, comissionado à morte? Não, a oração de Daniel é uma oração de agradecimento, de reconhecimento, que de fato o Deus dele era superior a tudo aquilo. E a gente vai ver aqui no capítulo 11 no versículo 11 desse capítulo, que Daniel ele vem pedir a oração, vem pedir ajuda a Deus, dependendo de Deus diante dessa situação da qual ele foi submetido. O avanço do episódio, irmãos, desse episódio do qual Daniel passou, mostra que Daniel ele agradece, depende de Deus, nesse dia mau, ele não vai se esconder, ele não vai deixar de orar, ele não vai abrir mão da fidelidade dele por causa dos opositores dele, ele não vai cortar a disciplina dele, ele não vai deixar isso em segundo plano, mas ele se mantém fiel, e por causa disso Daniel ele é enviado para a morte. Daniel foi enviado à morte por causa da sua fidelidade. Mas em resposta ao seu comprometimento, em resposta à sua fidelidade, Deus traz um milagre para Daniel. Deus faz aquilo que não estava esperado. Deus faz aquilo que foi surpreendente, aquilo que não era a ordem natural das coisas. Leões famintos, leões agressivos, leões que despedaçariam qualquer um jogado ali, se permaneceram lacrados. Eles não avançaram, não agrediram, não despedaçaram Daniel. Daniel vive um milagre, e mais uma vez Daniel se torna testemunho para os de fora, porque daí quando o rei que era ligado a Daniel, era amigo de Daniel, vai ver que Daniel não morreu, porque o rei ele queria bem Daniel, ele queria pôr Daniel sobre todo o império, de ver como Daniel, apesar de escravo, apesar de tudo que ele tinha passado, ele era alguém exemplar, alguém de caráter, não é? Quando o rei vai lá e vê que Daniel foi poupado por Deus, o próprio rei manifesta e atribui glória a Deus, por ver que o Deus de Daniel era um Deus para valer, era um Deus verdadeiro, não eram como os ídolos dele. Ele atribui glória ao Deus de Daniel, ele fica surpreendido de ver que, de fato, esse Deus de Daniel era um Deus vivo, e a prova disso cabal foi que, quando Daniel é tirado e os seus opositores foram lançados à cova dos leões, eles foram despedaçados sem nenhum tipo de manifestação, sem nenhum tipo de episódio, tal qual o que aconteceu com Daniel. Isso tudo é o que esse episódio do capítulo 6 nos conta, irmãos. E ele mostra muito para a gente sobre essa disciplina da oração na vida de Daniel. Veja só, Daniel que tinha a disciplina na oração, num tempo em que não havia o Espírito Santo em todos os crentes. No Antigo Testamento isso não era a normalidade como era no nosso tempo aqui na Nova Aliança. Daniel não tinha esse tete a tete, esse profundo, essa disponibilidade do Espírito de uma linha muito acessível como os crentes do nosso tempo têm. Naquele momento da história, em algumas ocasiões, segundo a soberania de Deus, Deus fazia isso acontecer sim. Mas não era aquilo que era natural, aquilo que está para cada crente do Senhor, a cada filho de Deus aqui do nosso tempo. Mas ainda assim Daniel tinha a disciplina de 3 vezes ao dia. Ele costumava fazer, ele costumava se voltar a Deus em oração. Vai acompanhando os fatos. Daniel é escravo, terra estranha, serve aos seus inimigos, ele está ali vivendo tudo isso, e Daniel 3 vezes por dia ele ora agradecendo. Um escravo numa terra estranha, servindo aos inimigos, ele tem gratidão para colocar diante de Deus, ele tem oração para entregar diante de Deus, ele reporta essa oração de manhã, ele reporta provavelmente à tarde, provavelmente à noite, em 3 momentos, hábito, ele tem essa disciplina de buscar ao Senhor, e ele busca no dia bom, porque é o Daniel que costumava fazer isso, que se destacou entre outros 120 homens. É esse Daniel que, entre esses 120 homens, entre os 3 selecionados, era planejado ser alçado à liderança maior, era o mesmo Daniel que orava todos os dias. A vida de Daniel estava boa e Daniel era homem de oração.
Daniel não foi orar porque deu ruim no dia e ele correu lá porque ele tinha que orar, porque quando a coisa fica ruim aí a gente tem que orar. Daniel, ele era fiel, Daniel era um homem de oração. Dia bom acontecendo, só vitória chegando, só coisa boa, só superação diante de tempos difíceis, de dificuldades, se destacando entre 120, se destacando entre 3 grandes líderes, e Daniel tinha uma vida de oração. Mas quando a coisa fica complicada, Daniel permanece fiel. Daniel não vai falar assim: olha, eu tenho sido fiel em todos os dias bons, agora o Senhor me decepcionou, eu te questiono, eu te abandono. Não, Daniel, ele continua fiel a Deus. Seja um dia muito bom, sejam dias de vitória, sejam dias de dificuldade. Fidelidade na vida de Daniel, e às vezes a gente pensa assim: como que essa fidelidade estava presente na vida de Daniel? Porque a nação de Judá, ela foi levada, deportada para a Babilônia, porque foi uma nação infiel. Mas em meio ao grande contingente, a maioria gritante dos infiéis, havia um povo de Deus remanescente fiel, e Daniel fazia parte deles. O relato do Antigo Testamento vai mostrar muito dos profetas que, na parte dos profetas menores aqui trazem. Nós já olhamos para Abacuque, nós temos Sofonias, nós temos outros profetas que eram dessa época, da qual eles estavam falando: nação, toma jeito, nação, toma caminho correto, senão vocês vão ser disciplinados por Deus. Haviam profetas, bocas do Senhor, falando sobre fidelidade a Deus. A maioria da nação não estava atento a isso, mas Daniel, ele herdou essa fidelidade daquele tempo, e mesmo sendo levado para um dia difícil, mesmo saindo de uma situação da sua própria terra, sendo levado para um vale de sombra e de morte, que é isso, ser um escravo numa terra estranha, Daniel permaneceu fiel. Daniel manteve a sua atitude de buscar a Deus em oração. Vida de oração que deu condições de Daniel viver um crescimento e a maturidade que ele precisava. Se a gente vai lendo o livro de Daniel, é um livro maravilhoso. A gente vai perceber que Daniel, ele passa com seus amigos inúmeros episódios, e ele vai crescendo ao longo da sua vida. Seus amigos passam pela fornalha, eles encaram lá a dieta do rei, e eles são postos à prova naquela situação. Eles são desafiados junto a outros sábios do reino, em outros capítulos anteriores aqui, e Daniel é o único que da parte de Deus recebe a revelação para servir aquela nação e poupar a vida dele e de muitos da categoria dele. E tudo isso se dá porque Daniel, ele era experimentado numa vida de caminhada com Deus em oração. A oração presente na vida de Daniel e eu forjando para dias difíceis. E quando chega o dia da fidelidade ser testada mais uma vez, o dia que chega o dia da ameaça dos leões, Daniel está firme porque ele era disciplinado na sua busca a Deus, independente do que estivesse acontecendo. Fosse um dia de coisas muito boas estivessem acontecendo, fosse um dia de perseguição, um dia de duras provas, Daniel, ele estava ali firme e maduro porque ele cultivava essa disciplina junto a Deus. É interessante a gente notar também esse teor da oração de Daniel, um teor de submissão, de gratidão, agradecer a Deus. O texto que nós lemos aqui fala que ele se ajoelhava. Todos os dias, como costumava fazer 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava, ele se colocava diante de Deus na situação, na disposição de humilhação. Ele orava, ele falava com Deus, ele se manifestava para Deus. Ele parava o que ele estava fazendo para ir orar 3 vezes. Porque orar 3 vezes por dia, absorver uma rotina dessa, não é uma coisa que você faz em 1 minuto de cada um desses momentos, não. Daniel, ele vivia uma busca íntima com Deus, ele parava o que ele estava fazendo, ou seja, ele deixava outras coisas como menor importância, para tratar a oração como maior importância. Daniel investia tempo, porque você precisa de tempo para orar, e Daniel não negociava tempo, mas ele parava, ele ia viver essa atitude, ela era contínua, ela era efetiva, e ele agradecia a Deus. E é interessante isso, talvez na perspectiva de muitos homens, de muitas pessoas, Daniel só tivesse motivo para reclamar, não é verdade? Para se queixar, para se indispor, para questionar Deus.
E claramente, segundo a ótica humana, ele poderia até aparentemente ter, mas a atitude dele era de orar para agradecer e de pedir ajuda a Deus quando ele precisava. Em outra circunstância aqui anterior, quando ele e os seus amigos são confrontados junto com outros sábios da Babilônia, a fala de Daniel para os seus amigos é: vão para casa orar, orem comigo, para que Deus me dê a revelação. Porque Daniel sabia que era de Deus que vinha a porta aberta, era de Deus que vinha a bênção, mas essa bênção vinha pelo fato deles se ajoelharem, deles se submeterem, deles se quebrantarem em oração e busca diante de Deus. Ele pedia a ajuda de Deus. E quem muito agradece, irmãos, livremente, como Daniel vivia essa gratidão aqui, é só quem experimenta a dependência e submissão. É quem tem liberdade para pedir e contar com a ajuda de Deus, porque também vive a gratidão em reconhecer o que Deus está fazendo o tempo todo. A pessoa aceita, se submete por completo, porque ela confia em Deus. E a gente vê no versículo 23 desse capítulo, quando vai ser dito exatamente isso. Porque Daniel, ele é testificado como alguém que tinha confiado no seu Deus. Foi reconhecido, foi constatado que Daniel confiava em Deus, que isso estava intacto nele, essa confiança nele, independente do que ele estava passando. E o terceiro ponto final que eu quero abordar aqui é chamar atenção sobre esse resultado da vida de oração de Daniel. Porque a oração, irmãos, é esse lugar, esse encontro onde a nossa alma ela é pacificada. É na vida de oração de quem agradece, que essa pessoa adora, reconhece e descansa por se lançar aos braços de Deus, se submetendo a Deus e entendendo que de Deus podia vir a salvação, a solução da qual Daniel precisava. Daniel confiava em Deus, Daniel tinha o porto seguro dele no Senhor, porque Daniel já tinha visto Deus se manifestar pela vida dele. Daniel olha para tudo isso e fala assim: é mais um episódio, é mais um lance, é mais um evento, e aqui eu estou para viver tudo isso. E como resultado disso, Daniel ele não é só pacificado na alma, porque Daniel, sendo perseguido, ele vai lá orar e manter a sua rotina de oração. Mas depois disso, quando o pior vem a ele, no sentido de ser exposto aos leões, ele experimenta o milagre, o sobrenatural diante da perseguição ali, ser lançado aos leões. E ele permanece firme no Senhor. Ele recebe de Deus, do Deus que ouve orações e que julga as nossas causas, ele recebe a assistência de Deus. Os versículos 21 e 22 vão mostrar esse testemunho. Quando Daniel vai dizer: ó rei, quando o rei vai buscar Daniel na cova, vai ver o que deu daquela história, Daniel vai dizer: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. E contra ti também não cometi mal algum, ó rei. A gente vê que em resposta à vida de oração de Daniel, a busca de disciplina em Deus, da oração, Daniel ele alcança o agir sobrenatural de Deus. E a gente vê esse testemunho de vida, da fidelidade, da verdade acontecendo na vida de Daniel. A glória é dada a Deus. É lindo a gente ver que o episódio todo ele mostra a glória de Deus. O rei percebe a glória do Deus de Daniel por causa da atitude de fidelidade de Daniel. Mas a atitude de fidelidade de Daniel foi cultivada num ambiente, num contexto de busca e de oração o tempo todo. E é muito bonito ver em Daniel essa vida, que é um palco da manifestação do poder de Deus. Algo tremendo, algo que é experimentado por pessoas que buscam a Deus, que crescem, que alcançam maturidade, indo aos pés do Senhor. Irmãos, nós vamos aplicando para nós aqui, nessa noite, perceber esses pontos e ver o que tinha na vida de Daniel e confrontar com as nossas vidas. Porque como eu introduzi aqui no começo, não há uma vida saudável, cristã, se não for uma vida disciplinada na oração. E para isso eu tenho que te perguntar: qual é a tua vida de oração, meu irmão? Como você vive a oração na sua vida? Perguntas e perguntas para você: quantas vezes você ora por dia? Como você se dedica à oração?
O que você viveu hoje a respeito da oração? O que você viveu a respeito da oração essa semana? Como tem sido a sua busca de oração? Se Deus te olha, Ele vai te dizer que você é uma pessoa de oração? Deus vai perceber isso em você? Em quais ocasiões do dia, da sua trajetória, da sua semana, da sua vida você ora? Você ora apenas em alguns momentos? Ou você ora apenas em alguns outros? Ou você ora em todos os momentos? Você ora em todas as ocasiões e oportunidades que são possíveis para você? Você usufrui da sua vida de oração? Você aproveita tudo que está disponível para você? Porque, irmãos, existe algo tremendo acontecendo na vida de Daniel aqui, e acontece por meio da vida de oração. E nós precisamos pensar e refletir sobre a nossa vida de oração. Não dá para fingir que, olha, vai ficar tudo bem se você orar algum pouquinho, se você orar de qualquer jeito, se você orar com a igreja, se você investir alguma medida de oração. Porque à luz do que nós vimos na palavra de Deus, a vida de Daniel foi tremenda, porque ele era tremendo na experiência da oração. Mas nós não devemos olhar para isso e dizer assim, ah, claro, pastor, é Daniel, foi para ele. Eu sou outra pessoa. Porque Deus não vê essa questão dessa forma. Deus não olha para cristãos aqui reunidos nessa noite e diz assim, olha, que eles se experimentem, que eles confiem na oração de outras pessoas. Que eles confiem porque lá na igreja tem um grupo de oração, de intercessão forte, e esse grupo vai orar por eles. Olha, que eles descansem porque alguns poucos estão comissionados à oração. Porque Deus quer se relacionar com todos vocês. Deus quer conversar conosco o tempo todo, conosco, comigo e com todos vocês. A oração faz parte disso. Quando eu tenho feito algumas perguntas aqui nessa noite, tem a ver o quanto Deus é pessoal para você na sua trajetória de oração. O quanto Ele é real, o quanto Ele é presente. Não tem a ver com a oração que outras pessoas fazem a respeito de você. Não tem a ver com a vida de oração que mães têm a respeito dos seus filhos. Filhos precisam contar com seu próprio relacionamento com Deus, e entender que Deus abre a porta e fala, vem me buscar que eu tenho grandes coisas para revelar para vocês, para me manifestar a vocês, para trazer como consequência, como fruto dessa vida, dessa caminhada de oração, na oração. Mas para isso a gente não pode simplesmente avançar no assunto sem você pensar na sua vida de oração. A gente não pode, irmãos, vir para um culto dessa natureza, desse tema nessa noite, pensar assim, a gente pensou um pouco sobre oração. A gente pensou um pouco, é mesmo, Daniel orava bastante, que legal, né? Que bênção, a gente tem hoje uma bela história sobre oração aqui na palavra. Parabéns, Daniel, gostei. Mandou bem, hein, Daniel? Porque Deus olha para a sua vida e fala, e você? E a sua sede busca por mim de querer me ouvir, de querer entender aquilo que eu pessoalmente quero me manifestar a você. Porque Ele tem pacificação para os conflitos de todos vocês. Temos o papel de intercessão mútua entre interpessoas? Claro que temos. Mas Deus não quer que você só dependa de outras pessoas. Deus quer se revelar no poder e na majestade dEle para a sua vida. Como é que tem andado a sua vida de oração? Você não vai ser um belo de um crente poderoso, abençoado por Deus, só vindo à igreja, esperando que outras pessoas orem por você. Você precisa pensar na sua oração, na sua rotina de oração, e como suas orações são ao Senhor. Se você de fato tem vivido uma oração tremenda, como Daniel viveu, essa é a segunda aplicação para a gente aqui. Qual que é o teor da sua oração? A primeira reflexão aqui é sobre você, sua vida de oração. A existência, a frequência, a rotina, a presença dela ali. A segunda pergunta, a segunda reflexão aqui, a aplicação para nós é, como são as suas orações?
É a oração de um Deus pessoal, amoroso. Você tem prazer na obediência, você tem prazer em ouvir a instrução, você tem prazer em agradecer e reconhecer o bem de Deus pela sua vida, você tem prazer em confiar com Ele quando as coisas não fazem sentido. Um ambiente, um momento de oração é um campo de experimentação para a tua fé quando você não vê nada, mas é a chamada para que você confie no Senhor. Oração é para isso. Oração é Deus de braços bem abertos, falando assim: vem me abraçar, porque eu estou aqui para te receber. Eu quero cuidar de você. Eu quero falar palavras que ninguém da comunidade tem, porque no nível pessoal, íntimo, profundo, eu estou aqui para te abençoar, meu filho. Não tem a ver com intermediários, tem a ver com você e Deus. Como você ora? Qual é o perfil da tua oração? Que tipo de oração você faz? Você ora conscientemente, focada, de uma maneira focada, cada palavra da sua oração é pensada para Deus? Se você é chamado a falar com o diretor da tua empresa, se você fosse chamado a conversar com a pessoa da tua maior admiração, você falaria qualquer coisa para essa pessoa? Você mandaria qualquer conversa despretensiosa para essa pessoa? Você falaria qualquer coisa sem pensar? Você não iria medir cada palavra do que você teria a dizer? Por que para Deus a gente, sabe, não, mas Deus é meu pai, é intimidade, e aí é um pouco caso aqui, um pouco caso ali, você nunca fala direito com Deus. Você nunca vai lá experimentar de falar palavras de consciência, de se abrir, de colocar diante dele. Quais orações que você faz? Falei aqui sobre oração balcão de pedidos, que tantas vezes a gente faz, mas oração não é só sobre pedir, tem a ver com agradecer, tem a ver com clamar, chorar, se abrir, confidenciar, falar: Pai, eu preciso do Senhor. Tantas vezes a gente não experimenta a grandeza do abraço de Deus, porque a gente não se abre com Deus. Ah, pastor, mas Deus sabe de tudo. Ele sabe, mas não tem a ver com Ele, tem a ver com você confiar nele. Porque a gente só verbaliza, a gente só se abre com quem a gente confia. Mas às vezes a gente fala algumas palavras para Deus, escolhe palavras para Deus. Às vezes a gente trata de algumas questões com Deus, mas Pai, algumas coisas deixa comigo. Deixa comigo. Você dá conta? Você quer caminhar por suas próprias pernas a respeito de alguns assuntos? Você acha que você manda bem? Tem tanta gente fechando portas de alguns assuntos para Deus e trava a manifestação poderosa e maravilhosa que Deus tem e quer dispensar para a sua vida. Quais orações que você faz? Você confessa pecados? A oração é um ambiente para isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos curar de toda injustiça. A grande pergunta e provocação é: você confessa as suas falhas a Deus? Qual foi a última oração que você fez dizendo assim: Pai, eu estou aqui e eu tenho aqui algo a dizer. Eu pequei, Pai, eu falhei, eu quero ser purificado, eu quero sair diferente dessa oração. Porque se a gente não tem feito essa oração, a grande pergunta é: você tem andado perfeito, sem falhas, sem pecados? Por que é que não confessamos então? Se as lutas com as nossas dificuldades são frequentes, cotidianas, você há de convir comigo que a gente tem que reconhecer nossas falhas e confessar a Deus para alcançar a cura o tempo todo, não é verdade? Por que não fazemos esse tipo de oração com tanta frequência assim? Mas para pedir a gente é bom, não é verdade? É só pedido que tem a ver a nossa vida de oração, meus irmãos. Oração conversa com Deus sobre como você tem percebido, lidado em tudo isso. O alvo, o fim da oração é Deus, não é a oração, não é o hábito em si, mas a grande importância. E nós devemos pensar sobre isso, porque a nossa vida de oração vai contar da nossa vinculação e espiritualidade profunda com Deus. Vai contar o quanto a gente, de fato, honra a Deus com as nossas vidas. Porque Daniel, ele não é um estalo e Daniel tinha uma vida de oração. Um estalo e 3 vezes por dia. A gente está falando de abrir mão de tempo, de priorizar, de dar oportunidade, de abrir mão de outras coisas, de querer estar ali, de ter as palavras de agradecimento, de reconhecer que fosse em Jerusalém, fosse na Babilônia, Deus não abandonava Daniel, ele tinha palavras para agradecer, e tinha mesmo.
Enquanto muita gente ali deportada estava só chorando a lástima de estar ali naquele contexto, Daniel estava sendo privilegiado por Deus, porque diante da fidelidade de Daniel, a bênção de Deus vinha correndo atrás dele. Bondade de Deus seguia Daniel na Babilônia, porque era fiel, porque tinha vida de oração, porque tinha busca e sede de Deus. E as nossas vidas? Nossas orações são monólogos, são balcão de atendimento também, são atos religiosos. E aqui a gente tem que pensar, irmão, sobre esse secreto, a intimidade com Deus, a oração a sós com Deus. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus disse assim, olha, quando vocês orarem, não fiquem orando para as pessoas, querendo demonstrar uma vida de espiritualidade, de oração alheia aí, porque esse tipo de oração, vocês estão orando para as pessoas, esse tipo de oração é por exibicionismo. Mas se vocês querem alcançar o Pai, as palavras de Jesus vá ao secreto e busque ao Pai que te vê em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Palavras de Jesus. O que Jesus está dizendo aqui? Há recompensa depois de uma vida de oração no secreto e busca com sede pela vontade de Deus. Tem muita gente que não está vivendo a recompensa de Deus porque não vai com sede buscar a Deus. E o Pai do secreto te recompensará depois que você abandonou tudo, largou outras coisas, priorizou, criou um momento, fechou a porta, deixou compromissos, deixou a agenda, falou, Pai, eu quero estar aqui. E para aquele que prioriza o Senhor, Deus tem grandes bênçãos, grandes vitórias, grandes realizações para a vida dele. Porque a pessoa quis estar ali. Jesus ensinou isso, e Jesus vivia isso. E olha que interessante, Daniel profeticamente viveu isso muitos séculos de Jesus dizer essas palavras aqui. Porque Jesus ensinou isso nos evangelhos. Lá no Antigo Testamento, Daniel já fazia isso. Daniel buscava a Deus no secreto, ele olhava para Jerusalém, ele ia lá buscar o Senhor com todo o seu coração, ele tinha esse hábito, e a recompensa de Deus esteve sobre a vida de Daniel. O resultado da vida de oração de Daniel, a recompensa aconteceu porque Daniel era de oração, a recompensa reservada por Deus estava para a vida de Daniel. E aí nós temos que pensar nas nossas vidas também sobre os resultados que temos vivido sobre a nossa vida de oração ou não. Porque, irmãos, essa história aqui ela é maravilhosa. Ela conta sobre um Deus de poder, graça, um Deus tremendo, realizando grandes coisas para alguém que é fiel, para alguém que vive oração. Deixa eu fazer uma pergunta. Você deseja viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Você quer ver a manifestação poderosa de Deus na sua vida? Você quer ver o agir surpreendente e maravilhoso de Deus, daquilo que você não pode fazer com as suas próprias mãos, mas que Deus pode fazer na sua vida? É isso. Tem a ver com você buscar a Deus de com todo o seu coração, viver essa disciplina, conversar com Deus, dialogar com Deus, querer ouvir o que Deus tem a dizer, querer ouvir a instrução que vem da parte do Senhor, colocar questões diante do Senhor, mas estar pronto para receber o que Ele tem para nós, porque foi o que Jesus ensinou. Jesus ensinou a gente orar pedindo pela vontade de Deus, um ato de fé, ou seja, eu trago aqui demandas, mas eu confio na tua vontade acerca de todas as coisas. Venha o teu reino, venha o teu reino por meio da oração. Não é assim, eu estou orando para o meu reino, para a minha decisão, para o meu reinado acontecer. Pai, eu estou orando para que o teu reino venha. Nós cantamos aqui, né, de uma forma muito bonita, dizendo assim, olha, que a glória, o teu reinado se manifeste aqui na terra, assim como é no céu. Isso se experimenta pela oração, irmãos. Uma vida contundente, profunda de oração é a gente querer dizer assim, a gente não quer viver a nossa vida aqui conforme as nossas próprias mãos. Não quero viver eu fazendo as coisas com as minhas próprias mãos. Mas eu quero que a grandeza do céu, da realização de Deus, se expresse aqui na medida em que eu, por meio de uma vida de relacionamento, verticalizada com Deus, me conecto a Ele, me buscando a Ele em oração. É isso que acontece na vida de Daniel. Daniel busca a Deus e o céu vem para a terra. O céu tem vindo para a tua terra, para a tua vida, para o teu território, para as imediações, para a jurisdição da sua vida, para tudo que diz respeito à sua vida.
Você precisa pensar nisso porque você precisa orar para que tudo isso aconteça, meu irmão. Você precisa entender a direção suprema de Deus sobre tudo na sua vida, para que o reino venha. Mas tudo isso é cultivado, é conquistado, é semeado, é provocado por meio dessa vida de oração. Eu quero terminar aqui lendo um recorte que eu achei bem interessante, de um homem de oração, e não é do tempo de Daniel, ele não é do tempo de Jesus, ele não é do tempo dos apóstolos do primeiro século. Esse homem viveu no século XIX, pouco tempo atrás, se a gente olhar numa perspectiva histórica. O nome dele é George Miller. George Miller, ele foi pastor de uma grande comunidade, 400 pessoas mais ou menos, mas além disso ele cuidava de um orfanato de 2.000 pessoas, de 2.000 órfãos, ele cuidava, ele geria esse orfanato. Ele tinha uma rede assistencial missionária que cobria cerca de uns 200 missionários mais ou menos. Daí a gente pensa assim, nossa, alguém de muitas posses, né? Ele não tinha nada, mas ele só dependia de uma vida de oração. Mas orando o céu vinha para a terra. Oração tem a ver com isso. O recorte aqui tirado do livro Heróis da Fé, que fala um pouco sobre a história dele, diz assim: certo pregador, pouco tempo antes da morte de George Miller, perguntou-lhe se ele orava muito. Porque a vida de George Miller era assim, tinha dia que eles tinham café da manhã, mas para tantos órfãos eles não tinham almoço. E ele não ia se desesperar, ele ia orar. Né? Então perguntaram para George Miller se ele orava muito, e a resposta dele foi esta: oro algumas horas todos os dias, e ainda vivo no espírito de oração. Oro quando ando, enquanto deitado e quando me levanto. Estou constantemente recebendo respostas de Deus. Uma vez persuadido de que certa coisa é justa, é correta, é a vontade de Deus, continuo a orar até receber. Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em respostas às minhas orações, aos meus tempos de orações. Quero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto é nunca cansar de orar antes que receba a resposta. Perseverar em oração. Tenho orado 52 anos diariamente por 2 homens, filhos de um amigo da minha mocidade. Não são ainda convertidos, porém espero que o venham a ser. Como pode ser de outra forma? Há promessas inabaláveis de Deus e sobre elas eu descanso, vivendo na oração. A gente precisa pensar, meus irmãos, que tipo de vida que a gente quer viver. Se a gente quer viver a vida da terra ou se a gente quer experimentar o céu nos nossos dias, nas nossas vidas, naquilo que tem a ver a nossa caminhada de vida aqui. Porque se a gente quer viver o grande propósito de Deus, se a gente quer ser crente maduro, evoluído, crente que cresceu conforme Deus nos chamou para crescer conforme a imagem de Jesus, nós precisamos orar. Não tem outra vida, não tem outra receita, não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra fórmula, não tem outra maneira de ser. E a provocação disso tudo é exatamente pensar na sua vida de oração. Porque se você ainda não tem uma vida de oração firme, estabelecida, uma disciplina de oração, você precisa entender o valor disso para experimentar o céu na sua vida aqui na terra. Você precisa buscar conectar a Deus, se dedicar com dedicação, com esmero, no dia difícil, no dia ruim, no dia bom também, porque tem muita gente que só busca a Deus quando a coisa dá ruim. Tem muita gente que só vai no encontro, no momento de oração, no culto de oração, quando a coisa ficou ruim, quando ficou crítica. Quando está tudo muito bem, que bom que está bom, eu nem me lembro, eu estou curtindo, eu estou botando um monte de coisa na agenda, eu não estou nem um pouco preocupado em ouvir a Deus. É esse o relacionamento que nós devemos ter com Deus? Nós devemos pensar nessa caminhada que devemos ter com o Senhor, porque queremos conversar com Ele, queremos nos relacionar com Ele, queremos estar com Ele, porque se dizemos que amamos a Deus, a lógica disso é que a gente queira passar tempo com Ele. Como você pode dizer que ama a Deus, mas é enfadonho a ideia de pensar de se relacionar com Ele? Se Ele é o maior amor da tua vida, se Ele é tudo para você, por que
você de alguma certa forma negocia, você hesita, você não construiu ainda uma vida de oração. Deus nos chamou para sermos maduros, para sermos edificados conforme o exemplo de Jesus, para termos a estatura de Cristo. Deus nos chamou para viver o sobrenatural, para viver grandes coisas nas nossas vidas, no nosso tempo. E tudo isso passa pela oração. Não tem outra forma, outro jeito. Abaixe sua cabeça e pense nisso, pense na sua vida de oração, porque tudo isso tem a ver com um grande propósito que Deus reserva para você. Deus te chama a isso, Deus quer se relacionar com você. De uma forma pessoal, Deus quer que você viva algo tremendo com Ele. Não foi só para Daniel, não foi só para Jesus Cristo na terra, não é só para o George Miller, para outros crentes, gente que vive vida de oração, tem a ver conosco também. Deus nos chamou para isso. Como não vamos viver isso? Pense na sua vida e se disponha, meu irmão, a viver uma mudança de cenário daquilo que tem a ver com a sua vida. Eu não sei, não faço ideia de como é a oração na sua vida. Se você já tem alguma vida de oração, amém, mas que isso cresça dentro de uma expressão contínua de relacionamento com Deus, em ter tempos de oração, mas ter tempos dedicados, íntimos, exclusivos com Deus, mas orar o tempo todo também. E se você não ora, meu irmão, se você não tem apreço por oração, se você não tem se dedicado a isso, você precisa entender o quanto você precisa disso para a sua vida, para ser abençoado, para ser feliz, para ser pleno, para ser chacoalhado por Deus, para ser surpreendido em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. A minha pergunta é: você quer ver o céu na sua vida? O céu que venha, assim como no céu, seja na terra, seja na sua vida, seja nos teus domínios? Se você quer isso, você precisa buscar pelo reino na sua vida, e você precisa buscar em oração. Você precisa viver uma vida de oração. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa ter gosto de falar com Deus. Você precisa ter gosto de se relacionar com Ele. Você vai orar, vai falar com Ele, mas você tem que ter a alegria de agradecer, porque você percebe o que Ele está fazendo na sua vida o tempo todo. Porque você ouve por meio da palavra as respostas de outras orações, e da mesma maneira que você ouve respostas, você tem diálogo, você tem abertura, você confia, você confidencia, você se abre, você chora, você rasga a sua vida diante de Deus, porque você confia nele de verdade. Porque isso é uma realidade na presença de Deus, não é um conceito que simplesmente alguns veem, discursam e defendem. Pai, que grandeza a gente, nessa noite, abrir a Tua palavra e, na luz do exemplo do Teu servo Daniel, ver essa vida de oração de impacto. Segundo tudo aquilo que o Senhor já deixou, ó Pai, revelado, expresso na Tua palavra. Não, Pai, não teve a ver só com Daniel, não. Porque Jesus nos ensinou a isso também, Jesus viveu isso, ensinou aos seus discípulos, e nas Escrituras nós temos isso convocado para as nossas vidas também. Nós precisamos dessa disciplina, nós precisamos dessa rotina de todo dia, nós precisamos dessa sede e busca de falar com o Senhor, de se dirigir ao Senhor, de agradecer ao Senhor, de perceber o Senhor, de adorar ao Senhor, de confessar pecados e falhas para que a gente seja curado e não volte a cometer mais devidas falhas, aquelas falhas. Nós precisamos ter essa busca, Senhor Deus, de se lançar aos Teus pés para ouvir ao Senhor, enquanto estamos a orar, mas já percebemos Tuas respostas mediante o Espírito que nos leva, que nos conecta ao Senhor, numa atitude, numa busca de oração. Senhor Deus, leva o Teu povo a ser um povo de oração, meu Deus. Um povo que entenda que o Senhor quer que todo ele cresça, seja maduro, seja crescido, Pai. Seja um povo de grande expressão de oração, um povo que vai atrás do Senhor, porque tem sede e fome do Senhor. Um povo que se relaciona com o Senhor, um povo que se abre contigo, um povo que não depende de terceiros para ter suas orações confiadas ao trono da graça, mas sabe que em Cristo tem livre acesso, sabe que orando no nome de Jesus
Pai, no Teu Filho somos representados diante do Senhor, e temos toda a liberdade de orar, temos toda a liberdade de adorar, de entregar necessidades e com fé nos apropriar de que o Senhor, em amor, em cuidado, tem o melhor para nós, Pai. Que a gente não viva, que a gente não seja roubado por uma vida de falta de oração, Senhor. Porque o Senhor nos chamou para ser o povo do relacionamento. O Senhor não designou, Pai, na nova aliança isso somente mais para alguns no nível íntimo e pessoal, mas o Teu Espírito está nos Teus filhos, nos salvos. E Ele é para levar para esse caminho de relacionamento profundo com o Senhor. Que à luz do exemplo de Daniel, Pai, a gente queira, Senhor Deus, implantar momentos específicos os quais a gente busca o Senhor nas nossas vidas. Mas para além dos momentos que a gente, ó Pai, não se omita de falar com o Senhor o tempo todo. Quando a gente estiver dirigindo, quando a gente estiver, ó Pai, na condução do dia a dia, quando a gente estiver, ó Pai, no calado da nossa mente, o Senhor ali nos assiste, nos ouve. Que a gente em tudo, a gente se comunique com o Senhor para experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É assim que nos colocamos diante do Senhor, clamando, Pai, à luz do que a Tua palavra nos aponta como exemplo. Vivemos para as nossas vidas também, para que a gente cresça, para que a gente experimente Tua bondade e graça nos nossos dias, nas nossas vidas. É assim que nós oramos e te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.